Eu sou Naide Schwartz, mestre e doutora em letras, área de filologia e linguística portuguesa, professora de metodologia da alfabetização e conteúdos de linguística na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente, curso Pedagogia. Sou coautora do método sociolinguístico de alfabetização. Meu coautor é o professor Olímpio Corrêa de Mendonça, doutor em linguística pela USP. O método sociolinguístico de alfabetização foi criado a partir da realidade de sala de aula. Eu batizei, por assim dizer, o método de sociolinguístico, por quê? Porque ele trabalha, quando eu digo sócio, ele trabalha o diálogo em sala de aula. Para que o processo de alfabetização dê certo, para que as crianças tenham prazer em aprender, é necessário que elas falem em sala de aula, que elas se sintam respeitadas, que elas sejam ouvidas pelo professor e, portanto, que a criança se sinta respeitada. Então, é sócio porque as crianças irão aprender a dialogar, a conversar socialmente sobre temas voltados à sua realidade, ao seu mundo. Então, é sócio. E é linguístico porque a nossa proposta trabalha com sequências didáticas de atividades dos níveis pré-silábico, silábico e alfabético. E, desse modo, todas as crianças, em diferentes níveis de aprendizagem, têm a oportunidade de aprender cada uma em seu ritmo. Volto a frisar, método linguístico, por quê? Porque trabalha conteúdos específicos da aprendizagem. O método sociolinguístico está descrito neste livro, lançado em 2007, que está em sua terceira edição, pela editora Cortez. Então, aqui está a teoria, ele foi escrito para os professores, para a universidade. Em 2010, nós lançamos a parte prática, alfabetização linguística e letramento, práticas socioconstrutivistas. Este material foi criado em função da necessidade que professores de diferentes redes públicas de ensino sentiram de conhecer o que eu fazia na sala de aula quando alfabetizava. Portanto, o segundo livro foi a socialização da minha experiência. Eu alfabetizei durante 10 anos na rede estadual de ensino do estado de São Paulo. Antes, trabalhei 5 anos com a educação infantil. Portanto, o que eu vou passar a ensinar não nasceu do acaso, nasceu da ação, reflexão, ação, com fundamento na linguística, na sociolinguística e na psicolinguística de Emília Ferreiro. O método sociolinguístico está subdividido em 4 etapas: codificação, descodificação, análise e síntese e fixação da leitura e da escrita. Estes são os nomes dados pelo mestre Paulo Freire para o método que ele criou para a alfabetização de jovens e adultos. Em minha experiência de sala de aula, eu tentei aplicar, assim como Paulo Freire nos ensinou, o método transpondo de adulto para as crianças. Porém, eu sentia a necessidade de mais tempo para as crianças fixarem os conteúdos de língua. Quais conteúdos? O que eram letras, o que era o alfabeto, como que se juntava letras para compor sílabas, como que se unia sílabas de forma organizada para compor palavras, para formar frases, para formar parágrafos, para formar textos. Eu senti a necessidade de que o método Paulo Freire para as crianças passava muito rapidamente. E aí, o que eu fiz? Utilizei, conhecedora que era, da teoria Psicogênese da Língua Escrita de Emília Ferreiro, eu utilizei a teoria que descreve a forma como as crianças pensam quando estão aprendendo a escrever. Quando a criança usa imagens, ou então ela tenta usar, mistura letras, mistura números, mistura desenhos, a pesquisadora Emília Ferreiro nos conta que essa criança está no nível pré-silábico. Portanto, se
eu identifico em minha sala de aula através de sondagem que eu tenho algum aluno agindo dessa forma, o que eu preciso fazer? Ensinar para a criança o alfabeto e a correspondência som-letra. E foi a partir daí, unindo teoria e prática, que criamos o método sociolinguístico. Por quê? Aos métodos, às etapas, aos passos do método Paulo Freire, nós acrescentamos atividades dos níveis. Eu dei o exemplo do nível pré-silábico, mas nós temos atividades para os níveis pré-silábico, silábico e alfabético. O que nós fazemos no primeiro passo, que é a codificação? A codificação foi criada por Paulo Freire de uma forma muito produtiva. Por quê? Porque é o momento em que o professor, que é esperto, a partir do horizonte da criança, levará do tema que ele definiu, né, conhecedor de língua que ele é, dos conteúdos a serem ensinados, a partir do tema que ele definiu, ele irá questionar na codificação, no primeiro momento, ele irá questionar a sala para descobrir o que as crianças conhecem sobre o assunto. Então, codificar significa questionar a criança, ouvir a criança, nem que isso leve o primeiro período inteiro do dia de aula, desde o início da entrada até na hora do intervalo. Ouvir a criança, mostrar respeito por ela, é o primeiro passo para que a educação funcione nesse país. Então, na codificação, o professor irá questionar apenas para conduzir o diálogo, e irá ouvir o aluno. No segundo momento, que é a descodificação, um termo criado por Paulo Freire, irá ocorrer uma releitura de mundo. Por que releitura de mundo? No primeiro momento, o professor ouviu as crianças. No segundo momento, ele já tem a palavra definida e levará para a sala um texto, seja uma poesia, um texto em prosa retirado da internet, mas que tenha a ver com o conteúdo que ele está trabalhando em sala. Esse texto tem qual objetivo? Trazer informações científicas, informações da realidade, informações de mundo, e na sequência, após ler o texto para os alunos, né, no primeiro momento, enquanto o aluno ainda não sabe ler convencionalmente, o professor lê para ela. Com o passar dos dias, a criança adquirirá segurança e elas começarão a ler esse texto na sequência, no trabalho com as outras palavras geradoras. Na descodificação, portanto, o professor, a partir de um texto, irá começar a questionar as crianças. E qual o objetivo deste questionamento? É o questionamento que eu chamo de questionamento reflexivo. Esse questionamento levará as crianças a pensarem criticamente sobre o tema que está sendo trabalhado. Se eu vou trabalhar com o tema, por exemplo, natureza, como que eu posso conscientizar crianças de 6, 7 anos? Conversando, mostrando a depredação, mostrando a situação em que está ficando o nosso planeta e levando a criança a perceber que ela, enquanto sujeito, enquanto cidadão, pode, cada um fazendo a sua parte, transformar essa realidade. Então, a descodificação visa ensinar a criança a pensar criticamente sobre o mundo, visa a transformação de uma consciência ingênua em uma consciência crítica. Não basta alfabetizar, é preciso alfabetizar conscientizando. No terceiro momento, vem a análise-síntese. Antes da análise-síntese, é imprescindível que o professor trabalhe a leitura do alfabeto. O alfabeto foi criado há milhares de anos, desde que a escrita foi inventada. É evidente que passou por várias evoluções. Portanto, o alfabeto é de extrema necessidade que seja trabalhado, ensinado em sala de aula. O professor deverá escrever o alfabeto todos os dias em sua sala de aula. Quando o professor escreve as letras do alfabeto, a criança irá observar, ela estará de bracinho cruzado, caderninho fechado sobre a sua mesa, e ela irá observar o movimento que a mão do professor vai fazer para desenhar o traçado das letras. Isso é muito significativo, é muito representativo para a criança,
Por quê? A maioria das escolas de educação infantil, ainda hoje em nosso país, optam por não ensinar conteúdos. Enquanto as escolas particulares começam a trabalhar as letras do alfabeto de forma lúdica, com crianças de 3, 4 anos, de forma que não força, que não massacra, é apenas uma atividade de nível pré-silábico que trabalha as letras do alfabeto por dia. A criança tem um momento da brincadeira, ela tem um momento de ouvir a contação de história, ela tem um momento do lanche, da escovação de dentes, da brincadeira, e tem um momento dedicado a uma atividade diária de aprendizagem do código escrito, de aprendizagem das letras do alfabeto. Quando esse trabalho não é feito, é preciso que seja feito no primeiro ano, com as crianças de 6 anos. O professor, quando a criança não conhece ainda o alfabeto, é preciso que ele, muitas vezes, inclusive, traga os alunos que apresentam dificuldade para a lousa. O professor vai escrever o alfabeto, vai tomar a leitura do alfabeto e de diferentes formas. Ele vai do início para o final, na ordem alfabética. Depois, ele vem do meio para o início, do meio para o final, de trás para frente, trabalhando o alfabeto, a leitura do alfabeto em diferentes ordens. Ele vai ler ainda pulando uma letra, pulando 2 letras, de maneira que leve o aluno a fixar, a memorizar o que é o primeiro passo para a aquisição da leitura e da escrita, que é o alfabeto. O alfabeto não foi inventado para ser recitado. Ele não foi criado para ser cantado. Na alfabetização, ele precisa ser necessariamente decifrado. A linguística, a ciência que estuda os fenômenos da linguagem humana, nos ensina isso. Ele foi criado para ser decifrado. Num primeiro momento, o professor fará a leitura do alfabeto coletivamente. Num segundo momento, ele fará individualmente, pedindo que as crianças que estão mais avançadas leiam, sempre enfatizando que aquelas que ainda estão inseguras prestem muita atenção. Todas as crianças da sala deverão ler o alfabeto todos os dias individualmente, começando por aqueles que sabem mais, por aqueles que têm um nível médio de conhecimento, até chegar naqueles com mais dificuldade. Nós devemos sempre começar a alfabetização pelas letras de imprensa maiúsculas. Porém, à medida que a maioria da sala, cerca de 70% da sala, dominou o alfabeto de letra de imprensa maiúscula, imediatamente o professor fará como está aqui na lousa. Ele vai associar a letra maiúscula de imprensa à minúscula. Por quê? Esse trabalho é extremamente necessário, não para que a criança aprenda a escrever a letra de imprensa minúscula, que é extremamente complexa, mas para que ela possa ler qualquer tipo de texto que ela encontre em qualquer situação social de leitura e de escrita. A maioria dos textos vem escritos com letras minúsculas de imprensa. Se você ensina só a maiúscula, a criança vai ficar limitada a ler apenas as manchetes. Então, é extremamente necessário que se ensine também a letra minúscula de imprensa. A leitura do alfabeto precisa ser diária. Não basta o alfabeto ficar colado na parede. É preciso que o professor escreva para que as crianças vão dominando, aprendendo o traçado. Aquelas que apresentarem dificuldades deverão ser trazidas até a lousa. Elas adoram vir à lousa. O professor, se houver necessidade, vai pegar na mãozinha da criança e ajudá-la a fazer o traçado das letras. Esta atividade de leitura do alfabeto é uma atividade, por excelência, de leitura. Há um mito na alfabetização, o de que as crianças podem aprender a ler e escrever de ver o professor escrevendo na lousa, de simplesmente entrar em contato ouvindo histórias, né, a leitura de histórias. Isso é um mito. Para que a criança aprenda, é necessário que sejam feitas atividades de leitura. A cópia
não tem significado para a aprendizagem da leitura. A cópia é treino de ortografia, treino de caligrafia. Não serve para a alfabetização enquanto domínio, aquisição de leitura e de escrita. É necessário que atividades de leitura, decifração sejam feitas. Feita a atividade de leitura do alfabeto, nós vamos, eu peguei como exemplo, a nona atividade, a nona palavra geradora da nossa proposta de alfabetização, da minha socialização, da minha experiência, que é a palavra geradora escola. O que é o processo de análise? O processo de análise é aquele em que você apresenta a palavra geradora, no caso, escola, para a criança, e lê para ela de forma natural, sem silabar. Escola. Aí, para fazer o processo de análise, você vai questionar para a sala. Crianças, quantas vezes nós abrimos a boca para falar a palavra escola? Na hora elas dirão, 3, professora, 3. Aí você vai, o professor irá para a lousa e perguntará às crianças, qual é a primeira... O que a gente fala quando nós abrimos a primeira vez a boca? Elas dirão, es. O professor vai e escreve a sílaba es. E assim sucessivamente. Na sequência, fazendo ainda um processo de análise, o professor explicitará, apresentará as famílias silábicas que compõem a palavra geradora escola. Esse procedimento é extremamente esclarecedor. Por quê? Porque quem ainda é analfabeto, quando você apresenta a palavra escola na sua totalidade, ela terá uma visão confusa de um todo. Quando você faz o processo de análise e mostra para a criança de onde saiu a palavra escola, quando você vai, o professor vai até a lousa e diz, olha de onde saiu a palavra escola. Lá. Quando o professor fazer esse esclarecimento, a criança vai compreender o funcionamento do sistema, que, juntando partes, sílabas, nós poderemos compor palavras. Paulo Freire dizia que esse é um momento extremamente criador, em que o aluno, o aprendiz, transforma-se em sujeito de sua aprendizagem. Ele é que passará a construir as palavras a partir daqui. Então, o processo de análise consiste em você segmentar, mostrar a palavra geradora na íntegra, segmentá-la com a ajuda das crianças em suas sílabas, apresentar as famílias silábicas que compõem a palavra, e vocês podem observar que aqui já apresentamos o que e o que. Num processo tradicional, da época das cartilhas, o que e o que ficariam para um outro momento no segundo semestre. Por quê? Porque falavam que era difícil. O professor jamais deve dizer ao aluno que alguma coisa é difícil. Tudo é simples, tudo é fácil, porque o papel do professor ali é o de informar, é o de esclarecer, é o de ensinar. O professor não pode se furtar ao seu direito, que é ensinar em sala de aula e ajudar a criança a progredir. Então, quando você vai trabalhar uma família silábica complexa, como é a do K, de escola, né, a do co, você necessariamente não pode omitir o que e o que, porque são diferentes. São diferentes, são difíceis. Não são difíceis. Tudo é fácil, elas são diferentes. E qualquer criança pode aprender. O professor vai para a lousa, mostra e a criança aprende. Bem, este é, portanto, o processo de análise. Na síntese, que vem na sequência, a síntese é o momento em que o professor vai pegar um giz colorido e vai falar para os alunos. Quem gostaria, depois da leitura, me esqueci de falar, a leitura da família, das famílias silábicas também deve ser diferenciada. Vocês podem observar que aqui quebramos a sequência tradicional do A, E, I, O, U. Está es, is, os, as. Por que quebrar essa sequência?
Porque o objetivo é o de que a criança não decore sequência. A chave, segundo o professor Luiz Carlos Cagliari, linguista renomado, respeitado nacional e internacionalmente, a chave da alfabetização é a decifração. E o nosso objetivo, ao quebrar sequências, a cada vez que se monta uma ficha de descoberta na lousa, é justamente o de proporcionar às crianças que farão, num primeiro momento, a leitura coletiva, num segundo momento, a leitura individual também das sílabas, é de mostrar para essas crianças que elas necessitam decifrar as sílabas. Qual é ainda a importância do decifrado das letras e das sílabas? A linguística nos ensina que a criança que sabe decodificar letras, decifrar sílabas, ela vai ler e escrever qualquer palavra e vai ler qualquer texto. Decorar palavras inteiras é totalmente improdutivo para a criança. Por quê? Porque ela vai identificar algumas palavras apenas dentro de um novo texto que lhe for apresentado. A criança decora uma parlenda, decora uma poesia ou uma letra de música. Ela sabe localizar as palavras que ela memorizou apenas dentro daquele texto. Ao passo que, à medida que a criança tem o domínio do código enquanto decifração, ela vai ter o poder em suas mãos de ler e escrever nas mais diferentes situações por toda a sua vida. Então, a leitura da ficha de descoberta vai ser na sequência, de cima para baixo, de baixo para cima, de forma alternada, de modo que a criança realmente seja levada a aprender a decifrar. Algumas pessoas alegam que a sílaba não deve ser ensinada, que a criança deve descobrir. Eu não entendo essa afirmação. Por quê? Porque o código foi criado há milhares de anos. Então não há por que deixar a criança perdida, insegura, sem informações em sala de aula. Nada justifica a escola não ensinar, deixar a criança insegura em busca de adivinhar o que está escrito. Leitura não é adivinhação, leitura é decifração. Portanto, feita a leitura da ficha de descoberta, o professor irá pegar um giz, se dirigir à sala e perguntar às crianças quem gostaria. Eu já mostrei como que se escreve escola. Mostrei onde está o es, o có e o lá. Quem quer vir à lousa formar novas palavras? Esse é um momento de muita alegria. As crianças já conversaram na codificação e na descodificação, e a partir desse diálogo, elas já estão motivadas para a aprendizagem, elas estão firmes com relação, seguras com relação à aprendizagem, e elas estão ávidas para vir à lousa, para formar novas palavras, para mostrar que elas já estão aprendendo como funciona o sistema linguístico da língua portuguesa. Quando o professor oferece o giz, elas vêm correndo, felizes, satisfeitas. Por quê? Porque elas são sujeitos de sua aprendizagem. Elas vêm com muita alegria. Esse chega a ser um momento lúdico, chega a ser um jogo. Elas querem vir e voltar. O professor vai ter um certo trabalho para garantir que todos os alunos venham à lousa, porque é necessário que todos participem. É um momento muito prazeroso. Algumas pessoas, por falta, talvez, de conhecimento, falam, não pode ensinar a sílaba, porque tem crianças que você apresenta a família silábica assim, e elas não entendem. Para isso, para resolver esse problema, nós temos um processo chamado comutação, que é um processo muito simples, extremamente simples, em que o professor escreve uma letra na lousa e vai alternando. Ela pergunta, qual é o nome desta letra? Em seguida, ela coloca uma vogal na frente. E o nome desta? As crianças informarão o que é I. A professora dirá, logo isso com a primeira palavra geradora. Eu tenho a letra L. Se eu escrevo I na frente, que sílaba eu consigo formar? As crianças dirão, li.
eu modifico I e transformo em E. E agora, eu tenho, qual é o nome dessa letra? L. Se eu modifico e escrevo E, eu escrevo o quê? Lê. O aluno só mostrará para o professor que ele domina esse conhecimento a partir do momento em que o professor questionar individualmente apenas aqueles que apresentarem eventualmente dificuldades e a criança souber falar que isto aqui é ler porque ele escreveu a letra L e o E. E aí o professor vai alternando tira a letra E, coloca a letra O, depois a letra U, coloca o ão. E assim a criança aprende. Não existe mais mistério. Essa é a chave da decifração. Feitas todas essas etapas, nós trabalhamos com a sala com as atividades de nível pré-silábico, silábico e alfabético. Uma das diferenças gritantes desta nossa proposta de alfabetização, de todos os materiais que circulam no mercado, é a de que nós propomos atividades para os 3 níveis, pré-silábico, silábico e alfabético. Como que eu criei essa aplicação, essa implementação da teoria da psicogênese da língua escrita de Emília Ferreira e Ana Teberoski? Ora, se eu conheço como o aluno está pensando e por que ele está cometendo alguns equívocos, nada mais justo do que utilizar uma teoria da aprendizagem como subsídio para eu resolver um problema em sala de aula. E foi a partir daí que eu criei as atividades dos níveis pré-silábico, silábico e alfabético. Um equívoco muito grande presente no nosso país nos últimos 30 anos, e creio eu que foi um fator responsável pelo fracasso escolar que temos hoje em nosso país e inclusive pelo fracasso, né, por esses índices absurdos e vergonhosos de analfabetos jovens e adultos que temos, foi o equívoco de que essa teoria não poderia ser colocada em prática, né? Algumas pessoas compreendem que ser construtivista é deixar o aluno perdido na sala de aula, atrás de informações, e se questiona, professora, como que eu escrevo esquilo? Ao invés do professor vir para a ficha de descoberta e esclarecer a criança, ela devolve o questionamento. Como que você acha que escreve? Ninguém acha nada em ciência. Ninguém acha nada em termos de aprendizagem de leitura e de escrita. Leitura se decifra, se aprende e não se esquece. Então, eu fiz isso durante 10 anos na sala de aula, alfabetizando crianças das camadas populares, na sua maioria filhos de cortadores de cana, e todos os meus alunos aprendiam a ler e escrever em 1 ano. Criamos as atividades de nível pré-silábico, silábico e alfabético, que vem na sequência da leitura da ficha de descoberta. Com essas atividades, aquela criança que está mais debilitada, com maior dificuldade, vai receber atividades de nível pré-silábico. Aquelas crianças que equivocadamente, elas já conhecem as letras do alfabeto, mas quando vão escrever gato, por exemplo, elas usam apenas 2 letras, o A e o O, ou o G e o O. Para essas crianças, todas já participaram da leitura do alfabeto e da ficha de descoberta. Mas para essa criança, ela irá receber atividades que trabalhem a sílaba. Atividades em que ela tem que descobrir que sílaba deve ser utilizada onde. E para aquelas crianças que já atingiram o nível alfabético, elas receberão atividades de palavras cruzadas, de caça-palavras, atividades vão fazer ditados dentro daquele horizonte que já foi trabalhado e todos os conteúdos anteriormente trabalhados. Com isso, elas vão ler novos textos, elas vão interpretar textos e elas irão produzir textos espontâneos. Em um outro momento, vocês terão a oportunidade de ver produções de alunos de 1º ano da Rede Municipal de Presidente Prudente, de escola de periferia, de crianças com 5 e 6 anos, os textos belíssimos que elas estão produzindo de próprio punho. Vocês verão como a nossa proposta é produtiva. Agora, eu vou mostrar para vocês o que são atividades dos níveis pré-silábico.
Atividades do nível pré-silábico. Portanto, nós começamos com a leitura de um texto sobre a palavra que está sendo trabalhada. Nós trabalhamos o alfabeto. A criança vai procurar as letras que compõem a palavra que está sendo trabalhada dentro do alfabeto e muitas outras atividades que levem à reflexão sobre a leitura e a escrita. No terceiro passo, depois da leitura da ficha de descoberta, nós trabalhamos com atividades dessa natureza. Atividades com imagens para a criança compor palavras, atividades de circular sílabas para identificar sílabas, atividades de separação silábica para evitar o que temos visto hoje dos alunos chegarem a prestar vestibulares sem saber separação silábica, atividades lacunadas que nesse segundo momento já não tem mais o desenho como apoio, enfim, atividades que levem o aluno a refletir sobre o trabalho. Como atividade ainda, um exemplo de atividade de nível alfabético, nós temos o autoditado ou ditado mudo, que é aquele em que apresenta-se imagens e a criança irá escrever o nome da imagem embaixo. Ensinar, o que eu estou dizendo aqui, tentando ensinar, é apenas o óbvio. Se a escola ensina, o aluno aprende. Se a escola não ensina, os alunos chegam ao 6º ano analfabetas, concluem o ensino fundamental de 9 anos analfabetas e são jogadas fora da escola, excluídas, portanto, depois do ensino fundamental. Não adianta o sistema escolar, o sistema de ensino, ser automático, progressivo. Não adianta ter progressão continuada. É preciso que a escola dê condições ao aluno para que essa progressão seja continuada com aprendizagem. Finalizando, eu só gostaria de dizer o que o professor Luiz Carlos Cagliari comenta em seu livro Alfabetizando sem o Babebi Babu, em que ele faz uma crítica às antigas cartilhas tradicionais, que enfatizavam apenas a sílaba de forma mecânica, que faziam um trabalho descontextualizado, e, portanto, ele critica, mas ele fala o seguinte: analisando se qualquer proposta de alfabetização, analisando se ela desenvolve a fala dos alunos, a leitura de verdade com textos que circulam socialmente, e se trabalha, se dá a oportunidade do aluno escrever de verdade, de próprio punho, com conhecimento e domínio de causa, dá para analisar qualquer método, se o método é bom ou é ruim. De posse, de formação, né, porque eu sou doutora, mestre e doutora em letras na área de filologia e linguística portuguesa. De posse de todo esse arcabouço teórico, foi que eu desenvolvi essa proposta na sala de aula. Eu aprendi mais com aquelas crianças que tinham muita dificuldade, porque era o exercício de ação, reflexão, ação. Se elas não aprendessem de uma forma, de um dia para o outro eu já elaborava outra forma de atividade para que a criança aprendesse aqueles conteúdos no dia seguinte. Nunca aceitei nenhum aluno concluindo a primeira série comigo sem saber ler e escrever. E, portanto, isto que nós propusemos para a Rede Municipal de Presidente Prudente e que outros municípios e outros estados já estão procurando, foi feito com base em trabalhar a fala, a leitura e a escrita. Ou seja, a criança tem que aprender, ela precisa aprender a partir de textos reais, de diversidade de gênero textual, porque assim nós conseguimos letrar e alfabetizar ao mesmo tempo. Eu sou a professora Onaide Schwartz, mestre e doutora em letras, área de filologia e linguística portuguesa pela Unesp de Assis, professora do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Unesp de Presidente